gente, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre práticas integrativas e complementares, um assunto bastante agradável, que precisa, na verdade, cada vez mais ser praticado no país. Por quê? Porque isso aqui reduz custo. E a gente sabe que as práticas integrativas e complementares são usadas há milênios, principalmente pelos orientais, né? Na China, eles utilizam muito da fitoterapia e também das práticas complementares, tá? Como yoga, tais como acupuntura, o reiki, e isso está sendo trazido para a realidade, para justamente o quê? Propiciar à população tratamentos que sejam utilizados na cultura em geral. A gente sabe que nossa descendência é africana, que a gente tem uma miscigenação aí também indígena, e os indígenas e os africanos também utilizavam muito do quê? Das práticas integrativas. Então, isso é muito da nossa cultura, da nossa realidade. E nós, enfermeiros, né, podemos trabalhar junto nesse processo de prescrição, juntamente com o médico e com o farmacêutico, e propiciar a pessoas, né, o quê? Um horizonte de tratamentos que poderão minimizar o sofrimento dela e até mesmo substituir medicamentos industrializados. Por quê? A indústria do comércio hoje fomenta muito a utilização do medicamento. Então, hoje o medicamento é utilizado de forma muito indiscriminada. Hoje as pessoas conseguem ir à farmácia e comprar medicamentos, qualquer medicamento, e isso causa muitas vezes o quê? Resistência bacteriana, causa intoxicação por medicamentos. Hoje, muito comum, você vai no mercado, vai na farmácia, você compra dipirona. E a gente sabe que as pessoas começam a criar vícios até por medicamentos. Então, isso daqui é justamente para causar uma consciência, fazer uma consciência mais o quê? Mais humanizada, integrativa, onde a pessoa não é vista só na condição física, mas que ela é vista como um todo. Ou seja, corpo, mente e espírito. Tá ok? Então, isso aqui começou a ser difundido pela Organização Mundial de Saúde, né? E hoje, isso aí acaba sendo o quê? Uma prática tanto do Sistema Único de Saúde, e como nós participamos do Sistema Único de Saúde, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, de forma complementar, mas nós estamos inseridos dentro do contexto da Organização Mundial de Saúde também, por isso é uma coisa que poderá ser cobrada para vocês, tanto na prova de Forças Armadas, como ali fora. Lá fora, que eu digo, no meio civil. Tá? Isso aqui não é uma realidade que é unicamente de um determinado estado. Isso aí, cada vez... É claro que tem estados onde essa prática ela é muito mais sedimentada, que já praticam isso há bastante tempo, e outros estados que isso está iniciando. E esse manual aqui é justamente para quê? Para tentar nivelar o conhecimento acerca dessas práticas aqui. Então, isso aqui é um enquadramento da Organização Mundial de Saúde, tá, sobre esse tema, e que visa, na verdade, a colaboração dos Estados-membros à adoção dessas práticas, tornar isso possível no meio o quê? Público, para que a sociedade também participe nesse processo de cura. Tá? Então, esse programa aqui, ele foi aprovado a partir de 2006, né? E passou, na verdade, a ser criadas políticas integrativas, de práticas integrativas. Uma coisa que é importante ser falada aqui é que existem práticas integrativas e complementares que são utilizadas no setor secundário e terciário. Mas um manual... O que o Exército se propõe, o que está escrito, o que, se cair na prova e perguntar qual é o nível, né? Qual é a capacidade, onde vai ser implantado essas práticas integrativas para nós, né, que vamos fazer concurso do Exército, isso daí está voltado principalmente para a atenção básica, ou seja, para o nível primário de assistência. Tá ok? A gente vê que isso aqui, na realidade, hoje, brasileira, ela também é sedimentada no nível secundário e terciário. O Einstein ele já tem até cadeiras de pós-graduação voltadas para práticas integrativas. Mas, dentro do nosso manual, dentro do nosso concurso, se for
se cair alguma questão sobre isso, vai cair justamente com relação ao nível de atenção. E o nível de atenção a que ele se propõe é o nível de atenção primária ou atenção básica, tá ok? Então, aqui só ressaltando que isso aqui é utilizado há milênios, né, pelos orientais, e que, na verdade, ele vem justamente para substituir ou para, na verdade, complementar ao medicamento que o paciente esteja utilizando. São todos os pacientes que vão fazer uso de fitoterapia? Não. Outra coisa que ele coloca aqui, que a gente vai ver no manual, é que existem determinadas doenças que ele tem indicação primária, né, que eles são utilizados como eleição, e para outras eles são totalmente contraindicados. Por exemplo, tumores primários. Para tumor primário, é recomendado, de acordo com o manual, que seja utilizada a terapêutica tradicional, ou seja, os medicamentos utilizados pela indústria farmacêutica. Tá ok? E, nos casos, ele coloca 4 categorias, que é a quarta categoria, que é essa condição de contraindicação, mas existem categorias que ele pode ser utilizado somente ele, ou ele adjuvante a outro medicamento, ou ele substituindo um medicamento de uso industrial, tá? E aqui falando de novo da questão cultural, que ele pode ser utilizado, a apresentação dele vai diferir de acordo com a necessidade do paciente. Então, assim, as fórmulas, elas são, na verdade, elas podem ser tanto o fitoterápico in natura, pode ser o fitoterápico industrializado, ou seja, ele passou por um processo de industrialização, ou ele é pó, ou ele passou por um processo de secura, ou ele virou um extrato, uma tintura, ou ele virou um creme. Então, a gente pode utilizar ele de diversas formas, tá ok? E aqui são exemplos de ervas medicinais chinesas que são utilizadas há muito tempo, que talvez assim não seja tão comum, mas aqui tem uma comum que a gente utiliza bastante, que é o ginseng. O ginseng, a gente sabe que ele tem tanto propriedades flavonoides e também que ele tem uma grande propriedade de vitamina B. Ou seja, o ginseng ele propicia a questão da antioxidade, né? Ele é um antioxidativo, ele também melhora a condição de memória, de desgaste físico, ele muitas vezes é utilizado até como um repositor para condição energética, mas também sexual, estimulante sexual. Por quê? Porque ele estimula, ele aumenta a vasodilatação, então ele é um estimulante sexual também, melhora a capacidade de concentração, então é utilizado há muito tempo. Mas a gente também tem outros, o mate, que é utilizado tanto para chás, né? O guaraná em pó, que também é utilizado como um energético, tem a guava, que é utilizado como também para expectorante, tá? Tem o jambu, que é também utilizado com propriedades anti-inflamatórias. A gente tem a unha de gato, que é para artrite reumatoide, e tem a copaíba, que é o óleo de copaíba, que é utilizado até com propriedades antibióticas e anti-inflamatórias. Então, a gente vê aqui que tem uma gama, uma vastidão de elementos que possam ser utilizados e que, na verdade, a população já faz uso, mas, às vezes, faz o uso de forma errada, equivocada. Por quê? Porque justamente esse Programa Nacional de Práticas Integrativas é para mostrar, através de estudos, de pesquisa, como eu posso utilizar, qual é a indicação dessa terapêutica, e ele fala muito de a gente usar monoterapia, não fazer coisa associada para justamente a gente ver realmente a validade da utilização do produto, tá? Então, aqui só ressaltando a questão das parcerias e da condição da apresentação. Então, aqui ele fala que é a questão de manter a racionalidade, então, é o uso racional da droga. Então, não é uma coisa que vai ser utilizada de forma indiscriminada. Porque qual é a diferença entre o medicamento e o veneno? A dosagem. Então, se a gente utilizar também a droga, o fitoterápico de uso indiscriminado, ele vai se tornar uma droga. Por quê? Porque ele também tem propriedades tóxicas. Então, se a gente utilizar numa concentração maior, se a gente utilizar de uma forma indiscriminada, de uma forma, ou seja,
A prescrição é para ser utilizada uma vez ao dia. Se a gente utilizar ele, a gente vê muita gente tomando chá de forma indiscriminada. Ah, chá de hibisco. Não é assim. Isso aí também tem propriedades tóxicas. Então, tem a concentração ideal, e é justamente isso daqui que os programas de práticas integrativas e complementares colocam. Quanto o paciente tem que usar, e cada paciente é um paciente. Então, a dosagem que é prescrita para mim pode ser não, diferente para vocês, tá bom? Outra coisa, só ressaltando, de quando foi criado, entendeu? Então, esse programa ele começou em 2006, tá? E aí, quais são os objetivos desse programa? O objetivo dele é incorporar e implementar práticas integrativas na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção da recuperação da saúde, dando ênfase a quem? Como eu falei para vocês, a atenção básica. Então, o programa de práticas integrativas, a ênfase dele é na atenção básica ou atenção primária. Se cair na prova de vocês uma questão que fale de setor secundário, terciário, não é o que se propõe o programa. Tá ok? E existem, sim, práticas integrativas sendo praticadas em setores secundários e terciários, mas o programa não se propõe a isso. O programa se propõe à atenção básica apenas, tá? Contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso às práticas, promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e estimular ações referentes ao controle e participação social, ou seja, que a população também participe, porque a gente tem as chamadas farmácias verdes. Então, isso daí a população, na verdade, pode ajudar no cultivo. Então, aqui envolve vários setores, não é somente o setor saúde. Então, aqui a gente envolve também o setor da agricultura, a gente envolve também o setor da indústria. Então, isso aí, a sociedade. Então, são vários setores envolvidos nisso aí. A estruturação e fortalecimento das práticas integrativas no SUS, ou seja, que essas práticas sejam mais difundidas, tá? Desenvolvimento de estratégias de qualificação para profissionais do SUS, divulgação de informações e conhecimentos práticos e básicos, tá? Por quê? Porque hoje as populações têm conhecimento o quê? Empírico, aquilo que é passado de geração a geração. Mas realmente tem que se falar o quê? A realidade dos problemas, dos prós e dos contras do uso indiscriminado também dos fitoterápicos, tá? Como eu falei para vocês, a diferença entre a droga e o medicamento é justamente o quê? A dosagem. Então, você fazer o uso indiscriminado de determinado fitoterápico, ele vai ter uma ação tóxica que vai se tornar o quê? Um veneno ou uma droga, tá ok? O estímulo às ações intersetoriais, ou seja, parcerias entre estados, para justamente proporcionar isso aqui, e o fortalecimento da participação social. Provimento de medicamentos homeopáticos, uma coisa importante, quando a gente faz uso desses medicamentos fitoterápicos, o custo é menor também. Então, o SUS acaba economizando também. Então, isso aí reduz custo, tá? Garantia de acesso aos demais insumos estratégicos, ou seja, a racionalização da estrutura, dos acessos aos insumos. Incentivo à pesquisa, tá? Com vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, promoção e cooperação nacional e internacional, ou seja, lá fora a gente receber cada vez mais informação acerca de como são praticadas essas práticas e incorporar essas práticas internacionais aqui no Brasil também. E garantir o monitoramento de qualidade, ou seja, o fitoterápico que está sendo cultivado, ele é realmente de qualidade? É diferente você comprar uma planta em qualquer lugar aí de uso na feira. Você sabe como é que foi cultivada essa planta? Se ela realmente foi passado por todo o sistema de fiscalização, se não houve, na verdade, contaminação, a gente sabe que tem contaminação do solo, contaminação da água, então a gente tem que garantir que esse fitoterápico aqui não vai trazer nenhum malefício para a pessoa. Né? A contaminação bacteriana, dos patógenos, de vermes, a gente sabe que isso pode acontecer se for mal cultivado. Então, a garantia da qualidade é uma coisa que é difundida aqui. Tá? Então, aqui só retomando a questão da cadeia produtiva, tá?
Então, a gente tem que observar como é feita a produção desses fitoterápicos, e isso aí envolve, como eu falei para vocês, transcende o setor de saúde. Então, ele envolve a agricultura, o meio ambiente, a indústria, a ciência e a tecnologia, justamente pela questão da pesquisa. Tá? E a prescrição? A prescrição, como eu falei para vocês, ela é compartilhada. Não é só do médico, não é só uma pessoa responsável, ela é compartilhada. Então, o médico faz a prescrição, o enfermeiro orienta, o farmacêutico faz, vê como é que vai ser manipulada a droga. Então, isso aqui envolve o quê? Uma equipe multidisciplinar. Não é só uma pessoa envolvida, são vários setores envolvidos e também, principalmente, o quê? A sociedade, tá? Então, aqui, ó, as categorias terapêuticas. Já falei para vocês que existem 4 categorias terapêuticas dos fitoterápicos. A categoria 1 é quando você não tem nenhum medicamento tradicional, ou seja, da indústria, que possa ser utilizado para beneficiar esse paciente. Por exemplo, paciente com hepatites tóxicas ou com hiperplasia benigna de próstata. Tá? A gente tem tratamentos para hiperplasia maligna, para hiperplasia benigna a gente não tem. Então, aqui pode ser utilizado como primeira escolha, como tratamento eletivo. Tá? A categoria de segunda escolha é quando você tem medicamentos da indústria, medicamentos tradicionais, mas que você pode substituir. No caso, assim, o paciente que tem uma ansiedade leve, eu posso substituir por um fitoterápico. Faz uso, né? Então, isso aqui a gente usa muito na nossa prática. Por exemplo, dispepsia, o paciente que tem um desconforto gástrico, pode fazer um uso de um fitoterápico também, desde que não seja o quê? Não ulcerativa. Tá? A gente não tem, na verdade, um comprometimento, não tem nada ali que tenha que realmente utilizar um medicamento tradicional. Então, aqui o fitoterápico vai agir de forma a melhorar a condição clínica do paciente. Tem a categoria 3, que ele é utilizado coadjuvante, ou seja, os 2 medicamentos são utilizados, tanto o medicamento da indústria tradicional, da indústria farmacêutica, quanto o fitoterápico. Então, quais são as situações? Em algumas outras hepatites, doenças respiratórias, entre outras. Tá? E tem as contraindicações, que é a categoria 4, quando a gente não faz a prescrição dos fitoterápicos, que é justamente para quê? Para você não perder o delta-T, principalmente para tratamentos o quê? Oncológicos, onde você tem que ter uma celeridade ali. Os fitoterápicos, apesar de ter um avanço já com relação às pesquisas, a gente pode ter uma perda ali. Nem todo paciente, hoje está se falando muito em imunoterapia, principalmente para o câncer. Ou seja, o nosso próprio organismo, buscar dentro do nosso próprio organismo um mecanismo para matar aquela célula cancerígena. Isso seria a imunoterapia. Mas, como o fitoterápico é uma coisa que, apesar de ser estruturada há milênios, mas a pesquisa ainda é muito recente, eles não utilizam como primeira escolha, né, para paciente oncológico. Como eu falei para vocês, existem hospitais aí fora que utilizam como coadjuvante, ou seja, mistura o tratamento fitoterápico com o tratamento tradicional, principalmente o Hospital Albert Einstein. Mas, dentro do nosso manual, a gente não vai falar isso. É só para a atenção primária, tá? E a prescrição da fitoterapia? Como eu falei para vocês, a preferência é pela monoterapia. E se a gente for utilizar, na verdade, de elementos de forma agrupada, tem que ser aquelas formas que já são consagradas, que a gente já tem estudos acerca delas. Por quê? Porque como as pesquisas são muito recentes, possa ser que exista algum efeito, alguma contraindicação que ainda não foi estudada. Então, por isso, prefere-se a monoterapia, a politerapia. Tá? E outra coisa também, são várias as opções, como eu já falei, pode ser desde plantas in naturas, como extratos, ou tinturas, ou mesmo a planta seca, pó. Então, são diferentes formas de apresentação. Tá? A dose e a posologia vai depender de pessoa a pessoa, então, você é diferente de mim. Então, cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso, na verdade, utilizar a fórmula que eu passei para você para minha irmã, para minha prima. Eu posso até, na verdade, ser a mesma fórmula, mas a posologia vai ser diferente por conta da estrutura, né, física da pessoa e até mesmo pela condição clínica que pode ser diferente, tá?
aqui é outra coisa que eu coloquei para vocês e que é importante a gente observar, que é a questão do uso racional. A diferença entre a droga e o medicamento é justamente a dose, do veneno e o medicamento é justamente a dose. Então, a gente tem que observar o uso racional. Então, não pode fazer o uso indiscriminado do fitoterápico porque é um produto natural. Ele é um produto natural, mas ele também apresenta efeitos tóxicos. Então, isso tem que ser observado, tá ok? E aqui estão alguns fitoterápicos. Então, a gente tem aqui ó, a alcachofra, que é muito utilizado para quê? Para dispepsia funcional e para desconforto pós-brandial ou aumento de colesterol que sejam leves, tá? Aí a gente tem a aroeira, que é um cicatrizante, tem ação anti-inflamatória, antisséptica e também é utilizada para uso ginecológico, os banhos de assento de aroeira. O aloe vera, que é até patenteado internacionalmente. Então, o aloe vera é amplamente utilizado lá fora, né? Mas no Brasil ele é utilizado, no nosso manual ele fala que é utilizado para quê? Para queimaduras de primeiro e segundo grau e também para psoríase. Mas lá fora, nos Estados Unidos, ele é utilizado para, bem dizer, para tudo, tá? A cáscara sagrada, né? Para casos de obstrução, né? De constipação intestinal. A espinheira santa, que também é no tratamento de gastrite, de úlcera e para sintomas de desconforto gástrico, de dispepsia, né? O guaco, que é um broncodilatador, que tem ação expectorante. A garra do diabo, que é para tratamento de dor lombar baixa, né? E como coadjuvante no caso de osteoartrite. O hortelã, que também é utilizado para quê? Para melhorar os casos de dispepsia, de desconforto gástrico, tem ação também antiflatulenta e antiespasmódica, tá? E a isoflavona, que é muito difundida, a necessidade da mulher utilizar a isoflavona, que é o quê? A soja, para justamente diminuir, principalmente as mulheres que estão entrando naquele período de menopausa, de pré-menopausa, para justamente aliviar os sintomas de climatério. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela pode ter um aumento do nível de colesterol e sente aqueles calores. E o uso da isoflavona, ela ajuda nesse processo, tá? Para diminuir esses sintomas, tá? O pântano, também, que é utilizado para síndrome do colo irritável. Então, aquelas pessoas que comem e têm desconforto gástrico, vão para o banheiro, pode usar o pântano. O salgueiro também, que tem a ação anti-inflamatória. A unha de gato, que é utilizado para artrite e osteoartrite, tá? E também tem ação anti-inflamatória e imunomoduladora. E aí a gente volta aqui para a questão das plantas, né? Da importância disso daí dentro do sistema único. A questão de ser um desafio, apesar de ser uma coisa bastante difundida já há milênios, mas é um desafio por quê? Porque os médicos hoje, muitos deles ainda trazem aquela medicina, aqueles paradigmas da medicina, na verdade, ocidental, que é a utilização do medicamento industrializado. Então, a aceitação é um pouco difícil, mas isso tem mudado muito, a mentalidade tem mudado muito. Então, hoje, muitos médicos já aceitam o uso da utilização do medicamento fitoterápico e nós, enfermeiros, temos importância porque a gente ajuda o paciente a entender como vai ser feito o uso desse medicamento e fazendo isso de forma racional e segura, tá ok? Então, a gente tem a apresentação dele. Ele pode vir em pó, tá? Que aí a indústria farmacêutica vai ter uma contribuição, já que ele vai ter que passar por processos de secagem, trituração, e ele pode ser, na verdade, colocado em sucos, leite, né? Tem os extratos, que são a fórmula que você retira grande quantidade do produto, né? Uma concentração dele é bem maior, tá? Tem os chás, que pode ser feito também pela planta seca ou a planta in natura. Tem os óleos essenciais, que são a extração, né, dos óleos dessas plantas. Tem algoculatura e que também tem a tintura, que são duas coisas distintas, tá? Essa daqui é na planta no seu estado fresco e a tintura, você acresce o uso do álcool
nesse extrato, tá? E aí você também tem os extratos glicólicos, que é quando você quer utilizar ele mais para questão de estética. E aí você não pode utilizar o álcool, por quê? O álcool, na verdade, ele muda a estrutura do produto. E a estabilidade dele pode ser alterada também, pode ser diminuída e ele vai evaporar de forma mais rápida. Então, isso daqui, você usa esses glicóis aqui, que vão, na verdade, criar uma estabilização, vão criar também, não vão alterar na estrutura do produto, e aí você vai poder utilizar ele como um produto de forma estética, tá? As resinas também, que são os extratos extraídos da superfície da planta. Os LX, que é a condição onde você coloca o álcool e o açúcar, tá? As pomadas, que também são preparações semissólidas, e também tem outros, né? Tem outras preparações também. E aí, o comércio, como é regulado esse comércio? Esse comércio é regulado por uma lei, que é a Lei 5.991, tá? E a dispensação dessas plantas, ela é privativa de farmácias, também pode ser feita em alvenarias, mas, assim, por exemplo, feiras, não pode fazer a comercialização, tá ok? Por isso, essa política, para justamente garantir o quê? A qualidade do produto, tá ok? E aí, colocando mais uma vez a questão da população, tá? Desenvolver essa mentalidade da participação social. E agora a gente vai para as nossas questõezinhas. Produto aqui, fácil, né? Se for cair alguma coisa do manual, vai cair com relação, principalmente ao quê? Ao tipo de atenção que ele se presta, tá? E qual o nome qual a política que ele acaba seguindo. Então, nesse caso aqui, questão do Exército, ó, de 2014, e ele coloca assim: aprovada em 2006 e desenvolvida juntamente com a Secretaria de Atenção à Saúde e o Departamento de Atenção Básica, ambos do Ministério da Saúde, a partir de uma demanda da Organização Mundial de Saúde, OMS, traz diretrizes e ações para a inserção de serviços e produtos relacionados à medicina tradicional, antropofósica e termalismo social. Qual é essa política? Ele fala, trata-se de quê? Aí a gente sabe que é a Política Nacional de Práticas Integrativas. Então, é muito fácil. Então, é importante vocês conhecerem disso aqui, o que é a política, o que a política trata e o campo de atuação dela. Ele atua principalmente, a ênfase dela é o quê? Na atenção primária, na atenção básica, tá ok? E aqui, ó, são práticas integrativas, exceto a homeopatia, é? Sim. A acupuntura é? A alopatia é? A alopatia são as medicinas tradicionais, elas não fazem parte das práticas integrativas. Então, aqui seria o quê? A alopatia, tá ok? As plantas medicinais, a gente sabe que é, e as fitoterapias também a gente sabe que é. E aqui ele coloca qual o ramo de atuação. E a gente viu que o ramo de atuação é qual? O setor primário. Então, aqui, facinho, tá bom? Eu acho que na apostila de vocês, acho que saiu bem um gabarito errado, mas aqui não tem como errar. A gente já falou várias vezes aqui, é a atenção primária, tá bom, gente? É isso aí por hoje. Boa sorte, continuem estudando, tá? Assuntos de práticas integrativas, super molezinha, só mesmo para a gente ter o conhecimento do que é, do que aborda e qual é a área de atuação. A ênfase é em atenção básica, é o que vai ser cobrado para vocês. Com relação à captação e doação de órgãos, a gente já viu também o assunto de forma esgotada, agora é só gravar mesmo aqueles quadros que eu coloquei para vocês, do tempo de isquemia, do tempo necessário para a realização de exames e também dois exames clínicos e um gráfico, tá? E principalmente aqueles cuidados de enfermagem que a gente colocou lá, porque cuidado de enfermagem nunca é uma coisa que é demais, já que a gente está falando de prova de enfermagem, tá bom, gente? Por hoje é só, era isso que a gente tinha para falar. Dúvidas, a gente se fala lá no chat, tá bom? Bom descanso para vocês e estudem.